Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. Não é, Eliane? Sim, porque para nós, né, Mirtz, é sempre um prazer. Cada programa parece que é uma coisa realmente nova e a gente traz com muito carinho e com muita vontade que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre esse momento que nós estamos vivendo e a importância que isso tem para nós e para o mundo inteiro, que é a celebração do Natal. Do Natal. Ai, que Sabe? bom, que gostoso, É né? gostoso. É gostoso porque é uma celebração universal. Universal, né? sim. No dia 25 de dezembro comemora-se o Natal, né? E a gente vai conversar um pouco, porque para nós, né, você que está sempre conosco, para nós que somos cristãos, para nós sempre é o Natal de Cristo. De Cristo, né? sim. No meio de um povo que Deus escolheu para ele, né? A Bíblia vai falar de um povo escolhido por Deus, que Deus queria que esse povo o amasse, o servisse e fosse modelo para outros povos, né? Exatamente. Para um novo reino e tudo mais. Então, essa data é muito propícia para isso. Sim. Porque, apesar que a gente encontra desvios a respeito de Natal. Tem muita gente que acha essa data meramente comercial, não é isso? Isso. Eu acho que foi esquecido, né, Mirtz, ao longo do tempo, a essência principal, que é o que você falou, que nós comemoramos a vinda, o nascimento de Jesus. E com o tempo, isso foi deixando de lado, as pessoas foram esquecendo essa essência e ficou só a festa, só o comer, só um jantar, só trocar presentes, né? Por isso a gente gosta de conversar um pouquinho, porque é uma data significativa para os cristãos, porque Deus, né, para se reconciliar com o homem, que havia se separado de Deus lá no Éden, né, ele resolve enviar o filho dele, tá, para fazer essa reconciliação. E era Deus vindo para a Terra feito homem. Feito homem. Uma mensagem, essa era a mensagem, que é a mensagem que permeia o Natal, né? Então, que se estendeu. Mas só que o Natal, hoje, ele é comemorado até por pessoas que não professam essa fé, não é? Isso. Eu tive uma experiência própria, conversando com uma amiga que se transformou, batizou, e ela é de origem judaica, e ela falou, e agora o Natal? Ela falou, eu já nunca tenho o costume de celebrar isso. Mas é muito ruim ficar sozinho no Natal. Então, mesmo as pessoas que não são, ou que estão novas na fé e deixando de um hábito, né, de um costume, e de um ritual diferente, fala, e agora, o que eu vou fazer no Natal, né? Essa é uma oportunidade de comemoração, de integração muito boa, né? Aqueles que são críticos a essa data, porque sempre teve, vai ter. Sempre teve, né? Com certeza. Dizem que é uma época só de estímulo a consumismo. Pessoas gostariam que essa data não existisse, não por conta de um evento de Deus ter vindo ao mundo, mas porque é uma época onde as famílias se reúnem e eles não têm boas histórias de família. Isso. Né? Então, aí, né, Mirtz, está mais ligado uma história ruim de família do que o próprio Natal. Sim, e é o que acontece. O que acontece. E as pessoas poderiam resgatar. Eu acho uma coisa muito bacana esse espírito natalino, como a gente fala, porque, por exemplo, na minha família, a gente não vive essa coisa de consumismo, nem de festa, é sempre muito simples e a gente acaba ficando sozinho, já tivemos ocasiões que a gente viajou e tal, né? Mas é sempre uma coisa muito boa de estarmos juntos, né? De fazer aquele então, jantar, mas a harmonia, né? A hora que nós colocamos dessa maneira, se a gente pensar, né? Hoje, por exemplo, para nós, o Natal, para nós como família, na fase que nós estamos, na idade que nós estamos, na estação que nós estamos,
ele tem a ver ainda, a gente se pontua em natais passados? Por exemplo, você acabou de fazer uma colocação no Natal da sua família. Como que era um Natal? Você se lembra, você tem lembrança? O que marcava a sua lembrança de Natal quando você era criança? Isso que é legal, que eu aprendi com o tempo, é entender que o que eu tive não é o que eu tenho. Então, assim, era totalmente diferente. Minha família de origem, meu pai gostava de muita gente em casa, minha mãe tinha uma mesa de 2 metros e pouco, a gente recebia os parentes, e era sempre muito alegre, muita música, muita festividade, e minha mãe cozinhava muito bem e tal. Então, assim, era uma coisa muito alegre e com certeza a gente lia a Bíblia antes, tinha a presença de Jesus, porque minha mãe já foi da igreja presbiteriana há muito tempo, meu pai era católico, mas muito católico também, então a gente ia à missa. Então, assim, tinha tudo, eu era muito feliz, né? E agora mudou, porque todo mundo faleceu, minha irmã tem a vida dela, os parentes foram para os lugares de origem deles e os mais antigos já faleceram. Então eu aprendi a gostar desse novo Natal nosso, que é só nós em casa, eu, Alex, o Matheus, a gente recebe às vezes uma amiga, esse ano vai uma amiga muito querida, que a família está longe, então nós vamos recebê-la no Natal, então assim, mais intimista, a gente não é de comprar muito presente, mas a gente vai estar junto e tem esse espírito, sabe? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos falando, celebrando o Natal como uma festa universal, e ela vai acontecer de maneira diferente dentro de cada lar. Isso, né? Cada lar vai ser alguma coisa diferente. E às vezes no próprio lar muda, como aconteceu comigo. Eu mantive tudo aquilo que eu tive como bom, e de fato são lembranças muito boas. Porque, claro, eu sei que tem pessoas, porque a gente trabalha com aconselhamento de mulheres que contam histórias muito tristes. Tem pessoas que querem dormir às 6 da tarde, esquecer que é o dia de Natal, né? Mas aí a gente sugere que trabalhe isso, que não perca. Ressignificar, como você disse, né? Que não perca a essência do Natal por isso. Né? Eu sempre trouxe de tudo, sabe? Eu lembro do cheiro que minha casa tinha no Natal. Nossa, cheiro de assado, de bolacha, de bolo, né? Nozes que faz. De tudo mais, né? É verdade. Como criança, por exemplo, enfeitar para o Natal, nós demorava tanto. Gente, como entre um Natal e o outro demorava, né? Todo mundo, pelo menos dos nossos relacionamentos, a gente tem conversado esses dias, tem dito assim, nossa, já chegou o Natal? Chegou o Natal. Tão rápido que passou, mas quando a gente era criança, se arrastava. Tanto é que quando minha mãe tirava as caixas com as bolas de Natal, a gente nem lembrava de algumas, porque tinha passado tanto tempo, né, e tudo mais. E a gente, isso é outra coisa que eu gosto também, é assim, que a gente ajudava a montar, fazia tudo era motivo de você estar junto e conversar e ser feliz, dar opinião, e um falava, até às vezes dava briga, se fosse o caso, mas era de união. E como você disse, a presença realmente divina, ela acontecia, e eu tenho certeza que acontece independente da denominação que a pessoa tem. Tem, com certeza. Para nós, por exemplo, que também éramos católicos na época, sempre, mas estudávamos em colégio de freira, tudo mais. Então, nós tínhamos aquela imagem de um bebezinho que tinha vindo ao mundo, sabe? E aquela imagem do menino Jesus. E eu até, Eliane, baseado até nessa lembrança, que eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre este menino, como Deus escolheu essa data e essa maneira, né? Isso, tão singela e tão simples, tão simples, porque o Salvador, a maneira dele fazer a reconciliação conosco, poderia ter feito de maneiras inimagináveis. Aliás, os judeus esperavam que este libertador viria assim como um guerreiro, como um estadista. Deus enviaria alguém assim. Alguém assim. Né? Essa era a expectativa. E hoje nós continuamos, nós como família continuamos, nós reunimos a família inteira. Natal é para 20, 30 pessoas, família, agregados, quem queira chegar, quem esteja sozinho, vai lá. E hoje os netos querem contar essa história. A gente sempre vai ter um momento, no meio de abraços e tudo mais, de contar a história deste bebê, sabe, que nasceu um dia.
Sim. Que eu acho esse diferencial, fantástico, né? É fantástico a história dele. E tudo mais, porque de todas as maneiras, Deus veio ao mundo como homem. Como homem, sim. Sabe? Como homem. Eu acho que se a gente não tivesse motivos ou significação para essa data, tá? Mas, e foi um nascimento, eu gosto de uma crônica de Max Lucado, que ele diz que isso aconteceu num momento. E só que ele diz que esse momento mudou toda a história. Toda a história. Olha Foi aqui, antes e depois desse momento. Tanto que o tempo passou a ser contado depois disso. Né? A gente depois sabe. De Cristo, exatamente. Então, esse momento que mudou a história, ele diz que foi um momento muito comum. Ele diz que é o momento que um menino nasceu. Né? Quer dizer, comum. Se a gente pensar comum em termos da nossa vida como ser humano. Do ato em si do nascimento. Do nascimento. Mas é especial não foi especial o dia que nasceu teu filho? Nossa, muito. As minhas, a tua, né? E tudo mais. Lógico, né? Mas o Natal é isso. Mesmo. Esse dia também foi especial por causa deste nascimento. Agora, um nascimento é absolutamente comum, sabe, em lugares até incomuns, porque não é um nascimento como os de hoje, feito em hospitais, com asepsia, com cuidado, e sabe lá, todo tipo de coisa, parto humanizado, parto com anestesia, ou seja lá o que for. Não, foi numa estrebaria, num lugar sujo, aos animais, no meio de animais, né? Foi dessa totalmente natural, né? Se você olhar como o nascimento de ali, por exemplo, que tinha os bezerros, tinha os burros, né? Os era uma estrebaria. Nasceu como um animalzinho ali deles, né? Normal, veio a parto normal. E ele disse que este momento não foi percebido pelo mundo. Não, ele falou quem que se percebeu, porque não parecia um momento absolutamente comum, não estava acontecendo nada excepcional. E se a gente olhar por uma ótica que estava havendo o censo, né, e estavam todas lotadas, né, as pensões e tal, dá para se fazer uma leitura que não tinha nem lugar para ele. Ele veio, não tinha, né, tinha que ser que não tinha lugar, então ele veio justamente para e romper o que estava acontecendo para achar um lugar, né? E sabe, queridos, quando a gente pensa nesse momento e pensa, eu acho que o Natal tem que ser, sabe? A gente tem que pensar que foi um momento como nenhum outro, apesar de absolutamente comum. Absolutamente corriqueiro. Para a época estava valendo tudo isso. Não deveria ser... quantos, como você disse, por falta de opção, quantas crianças nasceram naquele dia em condições desfavoráveis? Desfavoráveis, né? exatamente. Só que era o próprio Deus vindo ao mundo. Exatamente. Sabe? Eu amo pensar nisso. Legal nisso. Eu gosto dessa ideia da promessa. Ele era filho da promessa, né? A gente sabe lá em Isaías que ele já falou que viria e já fez, né, a expectativa que nós esperássemos. Né? Então, aconteceu naquele momento. E embora profetizado, como ele disse, 700 anos antes, não havia ninguém com o olhar direcionado para aquele local, naquele momento. Não se sabia, era totalmente incerto, né? Não naquele momento. Que seria aqui. Eu vou chamar um intervalo bem pequenininho, a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre a celebração do Natal. A importância deste dia,
nas nossas vidas, a importância que nós damos, que cada um dá, né? A gente está olhando para isso. E nós estamos dizendo que foi um momento que passou a ser marcado até na eternidade. Na né? eternidade, exatamente. Então, um momento como nenhum outro, porque se a gente olhar, neste momento aconteceu uma coisa absolutamente espetacular. Deus tornou-se homem. Né? Eu não, junto com a Eliana, a gente não sentou aqui para falar de históricos sobre natais, de o que cada povo pensa ou deixa de pensar. Ou né? até da própria doutrina. Ou até de doutrinas, ou datas. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nós estamos falando de um momento onde ele nasceu. Ele veio ao mundo. Se foi em novembro, setembro, outubro... Elegemos um dia para celebrar isso. E a gente vai celebrar esse dia como um momento. Nós precisamos de uma mesmo. data. Não dá para simplesmente jogar. Para você poder... o acontecimento que aconteceu, para reconhecer isso. O fato aconteceu. Agora, a data tem que ser simbólico às vezes, né? Sabe? Tantas coisas. Gente, naquela época, cada povo tinha um calendário. Isso. Começa por aí, né? Mas o que nós estamos falando é que aquele momento marcou, né? Consideravelmente, marcou o mundo. Irreversivelmente, né? A Terra. E sabe, e ele veio de uma maneira, é isso que eu acho que a gente pode pensar nesse Natal, que a gente quer que você pense conosco, porque ele veio de uma maneira onde ninguém estava com o foco dirigindo qual vai ser. Havia uma espera, uma expectativa, isso, mas não se sabia. Mas não sabia, né? O momento, né? E os céus se abriram naquele momento, né? E o próprio Deus, o Filho de Deus, foi colocado dentro de um útero humano. Gente, essa eu acho que é a diferença toda que nós podemos pensar, que nós temos um Deus que entende a nossa humanidade. Ele entende, exatamente. E ele consegue se comunicar de uma maneira muito mais íntima, né? Porque para você gerar um filho, né, sem o espermatozoide, tem que ser muito íntimo. A gente já leu alguns salmos aqui que ele já sabia que ele tem o domínio de tudo. Acho que essa é a expressão. E eu acho que é aquilo que você pode, sabe? A palavra de Deus, a respeito dele, diz: Deus é espírito. E naquele momento, o espírito se tornou palpável. Se fez, né? semente. Nasceu ali, sabe? Ele veio como um bebezinho mesmo, veio como um bebezinho dependente como todos os bebezinhos. Olha que eu acho assim, como nós podemos olhar para esse Natal, um Deus que nos ama tanto a ponto de se igualar, de tornar essa dependência. Ele ia chorar como qualquer bebê, ia sentir fome. Precisava ser amamentado, trocar os paninhos naquela época. Naquela época, precisou que eles o orientassem enquanto menino, né? Sabe? Então, eu acho que se a gente puder ter a capacidade para esse Natal fazer uma coisa diferente, porque ele veio. Ele veio, certamente. Ele veio. E não veio como um conquistador, como era esperado por muitos, né? Um guerreiro poderoso, cheio de majestade desde o início. Veio como um bebê que chorava, dependente, que precisava de tudo, sabe? E não houve festa no nascimento dele. Não, muito pelo contrário, né? Foi um dia assim, não houve festa, não houve pompa, não houve nada. Se não fosse por um grupo de pessoas que viram uma estrela e que conheciam a profecia, né? Exatamente. Falar, olha, nasceu, o Salvador nasceu. Porque é disso que nós estamos falando, sabe? De olhar para o Natal, para o nascimento do Salvador, né? Aí se a gente entender os Reis Magos, né? Como, eu acho que eles estavam há algum tempo já ligados, porque se eles saíram e vinham peregrinando, já devia fazer alguns meses, né? Há meses, bem isso mesmo. Datas não interessam, mas era alguém que sabia que o sinal seria esse. Isso, então, certamente, todos os dias deviam olhar para o céu, não é verdade? Sim, tanto que eles foram lá perguntar e se orientaram pela estrela. E aí eu acho isso muito legal, porque assim, como nós estamos falando que foi numa noite comum, num jeito simples, ao mesmo tempo tinha um quê, né? Esses
alguém foi avisado, né? Não foi assim, né? Na verdade, todos haviam sido avisados 700 anos antes. Isso, mas eles acho que estavam mais Ficaram ligados. atentos. Isso. Como alguém, a gente tem, é igual quando a gente tem promessa, a gente fica esperando né, momento, os sinais, né? os momentos e tudo mais, né? Sabe, queridos, a importância de nós pensarmos nisso é pensar num Deus completamente divino, ser também completamente humano. E como nós entendendo essa humanidade nesse dia, sabe? Um Deus que veio para compartilhar todas essas coisas. O Salvador nasceu, é isso que a gente diz. E a gente tem que lembrar nesse dia, porque todo mundo fala do espírito natalino, não tem, né? Que é esse de trazer paz, né? Às vezes famílias que estão separadas ou isso, fazem uma trégua nesta data. Nesta data, exatamente. Né? Porque essa talvez tenha sido a posição central de Jesus, né? Ele trouxe para ensinar, mas ele trouxe uma humanidade, né? Um cuidado, uma misericórdia tão pessoal, né? Tão forte. E a gente pode... E sabe como que a gente pode aplicar agora? Porque Max Lucado, quando ele fala nessa coisa tão comum, tão singular, ele diz assim, a humanidade tem que ser mantida... você pensar em termos mesmo de manjedora, de sujeira. Porque nós, como seres humanos, a gente sempre quer esconder a sujeira. A gente não quer. Ninguém quer encarar, né, a sujeira. E hoje o nosso mundo é um mundo caído. Né? A gente vê isso. Né? É manter-se íntegro, manter-se limpo e, como você falou da espiritualidade, num meio normal, né? Num meio comum. O Max Lucado diz assim, permita ficar entendendo que Jesus foi tão humano quanto ele pretendeu ser. Perfeitamente. Sabe, ele veio dessa maneira. Foi por acaso, né? A gente dá tratos a bola, se a gente for... Ninguém gosta muito de falar da humanidade de Jesus, porque você não pode... Você vai ter que pensar no quê? Ele começou o ministério dele, aos 12 anos ele estava no templo. Você vai pensar num adolescente com todas as características de um adolescente. Talvez um adolescente cheio de espinha, magricelo, ou enfim. Porque eles eram nômades, a gente tem que pensar na humanidade de Jesus e isso não parece tão agradável para nós, né? E assim, a mim, pelo menos, me parece que ele devia ser muito interessado nas coisas da vida, né? Como que um passarinho voa, por que ele cai, porque naquela época era a observação. Tem uns mais distraídos, né? Mas tem os que gostam de observar como que o comportamento, como é que é a natureza. Mas, sabe, pretender deixar ele ser humano, como ele realmente pretendeu ser, é deixar que... até nisso, da maneira como ele entrou. Entrar na sujeira e no lixo desse mundo. Sabe? Para cuidar das e ao entender isso, eu acho que ao entender isso, como cristãos, nós podemos verdadeiramente fazer dessa época um momento melhor na vida de todos que nos cercam, que nos conhecem, né? Exatamente. Ele veio romper um pouco aqueles padrões, aqueles dogmas, né, da lei que tinham os judeus nessa época. Então, ele veio para a mulher samaritana, para o pecador, para os leprosos, para os cegos, né? A mensagem que ele trouxe é a mensagem, por exemplo, de ame seu próximo, tá? Ele estava sentindo, ele teve gente, os vizinhos dele queriam matá-lo, eles levaram para matá-lo. Ele mandava uma mensagem que realmente, como ser humano, ele estava vivendo na pele. Independente disso, você precisa amar, né? Sabe? E às vezes, você falou, só para complementar, e às vezes você não vai ser reconhecido pelos seus, né, pelos próximos. Você precisa sair um pouco daquele ambiente, você precisa ir além para entender como é que é viver bem ou romper com alguns padrões, né? Sabe, ele disse, orem, ele trouxe mensagens de orem por aqueles que os perseguem. Isso. E ele falou isso porque ele foi o mais perseguido sabe? Então, ele veio para vivenciar tudo. As nossas emoções, as nossas dores, as nossas alegrias. Ele passou por tudo isso, por isso ele nasceu como um bebezinho. A gente pode olhar dessa maneira, né? Para passar por tudo isso, para ficar mais próximo de nós, para que a gente possa entender o reino que ele trouxe, né? O reino que ele trouxe e vivenciar isso
nesse Natal que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que o Natal é bem esse convite mesmo para você deixar se envolver dentro do seu ambiente, com as coisas difíceis, com as doenças, com as maledicências, será? Mas levar a esperança, levar o amor nesse lugar, se abrir para o novo, né? Que é essa vida nova chegando. Eu vou encaminhar com 3 frases do Max Lucado, que ele diz assim: o verbo se fez carne. Haverá outros momentos, o mundo verá outras transformações, mas naquele momento, Deus possibilitou ao homem ver Deus. Então, ele vai dizer que o Natal precisa ser a lembrança desse momento que mudou o mundo. Não é lindo isso, né? É bonito, muito bonito, porque assim a gente imaginar que Deus fez tanto por nós, tanto coisa à sua imagem e semelhança no homem, né? Na figura do Adão. E aí você lembrou muito bem, citando o Max Lucado, ele se deixou ver, né? Poucas vezes, mesmo Moisés, quando conversou com ele na sarça, era sempre luz, sempre fogo. Ali ele se deixou ver como homem, com figura humana, né? Com aquela imagem e semelhança que faz mais sentido para a gente. Então, olhar para esse momento que mudou o mundo, e o Natal se esse momento mudou o mundo, o Natal sempre é uma oportunidade de mudança. Sempre. Por isso a gente quis conversar sobre o Natal. Como é que você tem festejado, celebrado essa data? Com muita alegria, né? Você sabe o que você tem que fazer, coisas que talvez precise mudar nesse Natal, né? Ressignificar, se você teve uma família que não foi legal, ou eventos que não foram legais, ressignifica, muda. Todo mundo fala, o anjo apareceu. É momento de ver o anjo de novo. Né? Ouviu que o anjo, Deus diz glória a Deus nas alturas e aos homens, paz na terra. Paz na terra, talvez uma única oportunidade que você tenha de estabelecer, de perdão, de se juntar de novo, né? O espírito natalino, olhando para esse momento, ele tem que afastar todas essas coisas. Angústia, diferença, solidão, sabe? O Natal é a reconciliação verdadeira de Deus com o homem. E isso não pode ser ignorado, né? Não. E nem diminuído, né? Porque isso é muito, gente, né? Se a gente pensa na vida eterna, se a gente pensa em tudo que Deus já nos deu, isso é muito, né? Então, independente dos conceitos que você tenha tido a respeito de Natal, de data, seja lá do que for, sabe? O Natal realmente representa, o Natal é Jesus no nosso meio, é o nascimento do Filho de Deus para se reconciliar conosco, né? E a gente tendo essa compreensão, a gente estende esse Natal. Ele marca esse dia e a gente vive longos natais, longos dias, celebrando isso. Celebrando, porque como as coisas de Deus são verdadeiras e perenes, a gente vai poder desfrutar desses benefícios, desse carinho de Deus com a gente o resto do ano, até renovar o ano que vem. Né? Então é o que a gente quer para você e para sua casa. Um feliz e abençoado Natal para todos vocês. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.